A invasão da Ucrânia já é tratada como um filho feio no governo russo. Ninguém quer assumir a paternidade da ideia. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No dia 9 de março, fizemos um vídeo sobre uma carta supostamente vazada por um analista do FSB, o Serviço Secreto Russo, a antiga KGB, para Vladimir Oshechkin, um jornalista e defensor dos direitos humanos russo que vive exilado na França. A carta foi traduzida do russo para o inglês por Igor Shushko, um piloto de corrida nascido na Rússia, mas que mora atualmente nos Estados Unidos. Essa carta mostrava como os diversos relatórios pedidos pelo Comando Central do Exército Russo sobre uma eventual invasão na Ucrânia foram tratados pelo FSB como mera burocracia. Dessa forma, os analistas simplesmente faziam análise básica e o resultado final era sempre favorável à Rússia. Porque o analista sabia que se ele escrevesse um relatório dizendo que aquela situação seria ruim para a Rússia, ele ia ser questionado, teria que se explicar, enfim, teria um monte de trabalho. Então, trataram isso como mera burocracia, faziam sempre relatórios que, apesar de várias considerações e hipóteses, ao final mostravam resultados favoráveis à Rússia. Ou seja, o alto comando russo, ao que parece, decidiu pela guerra com base em relatórios que os próprios analistas do FSB sabiam ser bobagem pura. Explicamos em detalhe esse problema no vídeo Analista do FSB desabafa. Situação russa é muito pior do que parece. Quando fizemos esse vídeo, não havia confirmação alguma de que seria uma carta real ou não. O máximo que se podia dizer é que pelo caminho que a carta seguiu e pelo jeito como foi escrita, parecia ser autêntica. Porém, depois disso, várias coisas ditas naquela carta foram confirmadas, inclusive uma busca pelo responsável pelo vazamento. No dia 11 de março, a 5ª diretoria do FSB sofreu uma ação de busca e apreensão pela polícia da Rússia e pela guarda pessoal de Putin. A acusação era algo sobre corrupção, mas no final das contas todo mundo sabe que era questão de inteligência. Foram 20 endereços que sofreram buscas, incluindo alvos na 5ª e na 9ª diretoria do FSB. Os comandantes dessas diretorias estão em prisão domiciliar. Tudo leva a crer que a ação reflete o que foi falado na primeira carta. O alto comando e Putin estão culpando o FSB pela decisão errada da invasão na Ucrânia. Além disso, sabem que foram vazadas informações e querem a cabeça de quem quer que esteja vazando esses dados. A ponto de que o analista falou que não vai mais se pronunciar por hora para evitar riscos pessoais. Essa operação, que foi noticiada em vários jornais, confere ao menos uma maior credibilidade à história. Então, talvez valha a pena ver as outras 4 cartas que ele chegou a mandar antes desse dia. Vou deixar o link aqui da tradução para o inglês dessas cartas na descrição do vídeo. Não vou apresentar aqui todo o conteúdo das cartas, é muito extenso. Apenas as partes que eu considero mais importantes, tal como fiz no primeiro vídeo. O analista começa traçando um perfil psicológico de Putin e apontando como ele não deveria sequer ter entrado para a FSB. Putin, vocês sabem, foi alto funcionário da KGB durante a era soviética, de onde saiu para a política. Mas o analista lembra que ele nunca foi espião. A FSB, vocês sabem, é o novo nome da KGB. Na FSB, segundo ele, é considerado tabu criticar Putin porque, de certa forma, estaria se criticando a própria FSB. Mas o fato é que, com toda essa confusão, já se vê gente abertamente falando contra Putin lá. O problema dos relatórios cor-de-rosa, como ele costuma falar, continua mesmo durante a guerra. Todo mundo sabe que a situação na Ucrânia é desesperadora militarmente, mas os relatórios que chegam ao alto comando continuam a pintar uma realidade mais cor-de-rosa, justamente porque todo mundo sabe que, se falar a verdade, vai ser questionado, pode até ser considerado traidor a essa altura, e isso só piora tudo. O fato de 2 generais russos terem morrido é indicação que eles estavam gerenciando pessoalmente a estratégia de guerra. Isso não é tarefa de general. O general não vai para a linha de frente, a menos em situação de desespero. Existem discussões sobre como Putin está ultimamente vendo significados místicos em tudo. Numerologia, amuletos, parece esperar uma intervenção divina. Provavelmente porque já percebeu que está numa enrascada enorme. Mas, se a situação militar é ruim, muito pior é a econômica. Ele cita a doutrina Gerasimov, que diz que a estratégia de um confronto deve ser pensada em várias linhas.
sendo o confronto militar apenas uma delas. Os outros seriam economia, informação, tecnologia, imagem e etc. Em todas elas, a Rússia está mal, mas nenhuma é pior que a economia. Parece que a maior crise no governo russo no momento é a necessidade de dólares e euros. A Rússia fez reservas em ouros, dólares e euros, mas metade dessas reservas foi bloqueada no exterior e o SWIFT impede o uso do resto. Eles precisam ou de dinheiro vivo ou de pessoas que tenham contas no exterior que possam fornecer dólar e euro desbloqueado. O ouro se mostrou inútil, estão vendendo 20% abaixo da cotação mundial e ninguém quer comprar o ouro russo devido às sanções, nem teria como receber por isso. Ele teme que o governo confisque valores em euro e dólar de cidadãos russos em cofres de depósito. E ele tem informações que o Ocidente já está preparando programas de óleo por comida para evitar fome generalizada na Rússia. O clima no governo russo é de busca de traidores. Existe uma visão sendo trabalhada pelo FSB de que a Rússia foi de fato usada nessa guerra entre Estados Unidos contra a China. A Rússia teria sido iludida pelos americanos para atuar como um peão, um proxy dessa guerra. Nessa visão, o governo de Putin foi sutilmente influenciado por Biden a invadir a Ucrânia. Só que, na verdade, isso era uma armadilha para dificultar os planos da Rússia e da China. Essa influência, feita por traidores internos, teria os seguintes objetivos. Veja, as sanções à Rússia estão elevando em demasia o custo da energia. E o país mais dependente da energia no mundo todo é a China. A China só deu sinal verde para essa guerra da Rússia porque esperava testar como o mundo reagiria, visando, lógico, o seu interesse em invadir Taiwan posteriormente. E Putin prometeu para Xi Jinping que seria uma guerra rápida, porque novamente foi iludido com informações de que a Ucrânia cairia rapidamente. Com a demora em um resultado positivo, em um desfecho, Xi Jinping está perdendo a paciência com a Rússia. Não apenas a energia continua subindo muito mais do que eles esperavam, deixando a própria China em situação complicada economicamente, mas pior, toda essa demora está fechando a janela de oportunidade que Xi Jinping teria para fazer o mesmo com Taiwan antes das eleições chinesas desse ano. Com o resultado negativo da Rússia, Xi estaria enfrentando agora resistência nas próprias forças armadas para fazer o mesmo com Taiwan em tão pouco tempo. Todos agora querem rever os planos com muito mais cuidado. Segundo o analista, a armadilha que os Estados Unidos colocou à Rússia foi a mesma que ele fez com o Iraque, usando o Kuwait como isca. Segundo, diz ele, a inteligência americana deu a entender a Saddam Hussein, lá em 1990, que ele poderia invadir o Kuwait, que não haveria retaliação americana. Os americanos não iriam querer comprar guerra por um aliado tão pequeno. Saddam Hussein invadiu o Kuwait e acabou recebendo a guerra, a tempestade no deserto, em seu país. Da mesma forma, segundo ele, o FSB tinha informações de que os americanos não iriam interferir militarmente e que as sanções econômicas seriam leves, e até que os Estados Unidos atuariam para encorajar Zelensky a renunciar. Agora, o Ocidente está não apenas aleijando a Rússia com sanções, como mandando armamento para Zelensky e fazendo uma propaganda tão massiva contrária à Rússia que só pode ser compreendida de uma única forma. É um recado dos Estados Unidos para a China. Fazendo um parênteses meu aqui. Se isso foi verdade, Putin caiu como um patinho nessa guerra, mas ainda assim não muda o fato dele ter iniciado agressão contra a pessoa pacífica. Seja qual for o encorajamento dado pelos americanos, se ele tivesse simplesmente se comportado de forma ética, não tivesse iniciado agressão contra inocentes, não teria problemas. A culpa continua sendo 100% do Putin, mesmo na hipótese que eu considero improvável. Acho esse negócio de ser convencido sutilmente uma besteira, mas mesmo nesse caso continua sendo 100% culpa do Putin. Em seguida, o analista se pergunta como sair dessa armadilha. As ações do exército russo na Ucrânia agora visam causar muitos danos e mortes a civis. Eles não estão tão preocupados em ganhar território. Ao mesmo tempo, será feita uma guerra de desinformação com o intuito de deixar claro para os ucranianos que, olha, essa guerra vai levar muitos anos.
Melhor se render agora do que ficar sangrando uma eternidade. De fato, a Rússia não tem capacidade de continuar a guerra por mais muito tempo, mas quer convencer os ucranianos que irá ficar matando gente devagarzinho por muitos anos. Segundo ele, essa é a melhor chance que a Rússia tem de obter uma saída minimamente honrosa para essa guerra, numa negociação com Zelensky. A ideia é uma saída que envolva a Crimeia, Luhansk e Donetsk ficando com a Rússia, para que Putin possa dizer que libertou os russos da Ucrânia, mas, além disso, algumas cláusulas de demilitarização que permitiriam, com facilidade, que a Rússia fosse muito mais agressiva no futuro, liquidando a fatura com facilidade daqui a uns 10 anos. Mas essa estratégia depende de Zelensky e seu governo cederem, o que parece não estar acontecendo. Zelensky está pagando para ver o blefe russo. Além disso, no fronte interno, dentro da Rússia, segundo ele, está havendo um confronto aberto entre o FSB e Putin. O FSB sempre foi um aliado muito forte de Putin e tem muito poder dentro do Estado russo. Talvez seja a única entidade capaz de tirar Putin do poder em toda a Rússia. Alexander Bortnikov, o diretor-geral da FSB, não gostou da ação de Putin contra a 5ª e 9ª diretorias, principalmente do fato de Putin querer culpar a FSB pelo problema. Ele está se vendo na posição de ser usado como bode expiatório por Putin para culpar o desastre. Só que ele mesmo acha que a culpa é do Putin. Talvez finalmente Putin tenha encontrado alguém com capacidade real de ir contra ele e derrubá-lo no governo russo. O fato é que parece uma questão de tempo entre os dois. Um deles vai cair, ou Bortnikov ou Putin. E não tenham ilusões quanto a Bortnikov. Ele é em muitos aspectos pior ainda que Putin. Mas um movimento nesse sentido poderia, pelo menos, ser uma forma de encerrar essa guerra com menos banho de sangue. Todo mundo culparia Putin por todas as besteiras acontecidas e a Rússia poderia recuar com suas tropas de forma muito mais simples, pelo menos por hora. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!